Muito bom dia, vamos lá, chegando então nessa quarta-feira, dia de inflação americana, CPI, dado que sai agora pela manhã e é esperado no mundo como um todo, até para dar mais pistas do que o Banco Central americano fará. Subirão a taxa de juros mais uma ou duas vezes no ano, enquanto dirigentes do Banco Central americano, Federal Reserve, reforçam a necessidade de juros mais altos para conter essa inflação. Lembrando que eles vêm injetando dinheiros através do Banco Central em suas economias, trilhões de dólares, e obviamente isso traria, como trouxe, inflação. Claro que acelerada por outros motivos adicionais a isso, mas isso seria inevitável. E agora eles precisam lidar com esse problema, retirando esses dinheiros da economia que eles já começaram a fazer. Porém, ainda provavelmente não conseguirão voltar aos níveis pré-pandemia. E aí, quando você percebe uma inflação galopante e persistente, muito longe da meta de 2%, não tem outro caminho, a não ser manter a taxa de juros estruturalmente mais alta. Lembrando que injeção de dinheiro leva basicamente a um processo inevitável. Você derruba a taxa de juros, estimula empréstimos, estimula endividamento e acabam levando a bolhas de altas de preços que não necessariamente ficam apenas na economia real, mas pode ir também para ativos financeiros ou vice-versa. Em algum momento essa bolha estoura e você precisa fazer o processo contrário. Essa intervenção econômica, ela parece super normal, mas ela leva a processos complicados no médio e no longo prazo. Estamos vivendo ele e agora aconteceu da maneira mais intensa durante os últimos 2 anos da pandemia. Temos que lidar com as consequências daquilo que nós escolhemos. Pois bem, o dólar vem perdendo valor não apenas frente ao euro, que está já 1,10, ao franco suíço, que está 0,88, a maior cotação frente ao dólar em 2 anos e meio. Já fiz um vídeo também, eu disposto explicando como o real e o peso mexicano, o colombiano, os países emergentes, com exceção da Argentina, vêm valorizando a sua moeda também frente ao dólar. Portanto, é algo de panorama global e não apenas local. Pois bem, vamos às notícias mais detalhadas. Mineradoras da China de lítio planejam abrir uma unidade para exploração na Argentina, investindo mais de $1 bi. E para a Argentina é importante que ela quer fazer parte dessa cadeia produtiva do lítio, que é importante para a fabricação de baterias de carros elétricos, que não apenas será algo importante, como já é relevante em alguns locais do mundo a venda de carros elétricos, como na China ou também nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, tá? Além disso, o Xi Jinping, presidente chinês, ele defendeu, veja só, abertura institucional e reformas em área-chave. A China, que cresceu 10% nos primeiros anos dos anos 2000, com aquele impulso de infraestrutura que leva a um crescimento com pessoas saindo do campo e indo para a cidade, com excesso de mão de obra, basicamente ele chegou ao fim, aquele processo de crescimento gigante de 10% ao ano, e agora eles têm que transformar a economia em uma economia de consumo, e eles estão com dificuldade para isso. Uma economia planificada por um partido centralizador realmente é muito difícil, e eles precisam sempre esperar chegar num patamar mais complicado para buscar o inevitável, a abertura econômica, que é o que leva à produtividade, aumento da produtividade. Basta olhar o mundo e os países mais avançados. Ou a Argentina, que está chegando num processo final da esquerda, que provavelmente sairá agora nas urnas no segundo semestre, porque eles chegaram muito próximo da situação mais catastrófica econômica de desvalorização da moeda. A gente não precisa esperar chegar no fundo do poço para entender que é isso que políticas antiquadas entregam. Políticas econômicas antiquadas entregam sempre a desvalorização da moeda, o endividamento público e o aumento da pobreza, principalmente da população de classe social mais baixa, que passa a ter dificuldades imensas de comprar produtos básicos por conta da desvalorização da moeda, que vem das intervenções governamentais, que são vendidas como soluções e são mais a causa do problema. Ainda sobre a China, eles colocaram, os bancos chineses emprestaram 412 bilhões de dólares no mês de junho, que é o dobro do que tinha emprestado no mês anterior, mostrando que o caminho para eles segue o mesmo, injetar mais dinheiro na economia para tentar um processo de diminuição da fragilidade econômica que a gente vem falando diariamente aqui, tá? Na Alemanha, inflação de 6,4%, bem longe da meta de 2%, mostrando que o Banco Central Europeu terá que continuar a subir as suas taxas de juros, tá? Aqui no Brasil,
a gente teve deflação no mês de junho de 0,08% com o IPCA, e em 12 meses ficou em 3,16%. No mês anterior tinha ficado 3,94. E grande parte dessa queda foi puxada por preços de commodities, são cotadas de forma em dólar internacional, elas vêm caindo. Petróleo, gás natural, ela vem caindo nos últimos meses. E aí, basicamente, quando a gente vê as moedas dos países emergentes, ou o euro, ou também o franco, o suíço, como eu falei no começo do vídeo, elas vêm se valorizando frente ao dólar. Basicamente, o que a gente vê é queda da commodity em dólar e as moedas se valorizando frente à moeda americana. Basicamente, esses preços ficam mais acessíveis. E aí, isso contribui para a inflação permanecer mais baixa. A valorização do real ou de outras moedas por aí, por outros países, faz com que o preço dos produtos importados continuem mais baixo e contribuem para a inflação. Mas, quando a gente olha os serviços dentro dos dados, quando a gente olha cada subcategoria dentro da inflação, os serviços ainda continuam sendo levemente preocupantes, digamos assim, 0,69% de alta no mês. Serviços sempre é mais complicado de derrubar ou demora mais para complicar do que o preço de produtos. Isso é algo normal na tentativa de controle de uma inflação que atingiu o mundo como um todo por conta dessas intervenções, como eu falei, mas o que o Banco Central brasileiro foi mais ágil e começou a subir as suas taxas de juros, quando muitos sequer ainda acreditavam que a inflação seria um problema. Outros pontos importantes: o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou que o governo vai reeditar os decretos de saneamento sem aqueles pontos que causaram atrito com o Congresso. Vamos lembrar que nos primeiros dias do governo Lula, ele queria que as empresas estatais não precisassem provar a sua capacidade, comprovar a sua capacidade financeira e nem participar de licitação pública para prover um serviço de saneamento nos municípios. Pois bem, o Brasil continua com 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto. E, obviamente, a política do PT sempre foi e continua sendo a mesma. Coloca os amigos no poder e dessas empresas, no cargo diretivo, e eles não precisam de licitação, nem sequer comprovar capacidade financeira para prover aquele serviço. E o Brasil, em 2023, continua com 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto. E o marco de saneamento que foi aprovado nos últimos 2 anos, basicamente, permite que empresas privadas invistam no saneamento, que é algo que é extremamente deficitário no Brasil, e há grandes oportunidades para isso, para o capital privado, para algo que o Estado não consegue prover. Mas a moda antiga, o PT seguia defendendo, ou segue defendendo, esses decretos. Por fim, conseguimos esperar algo do Legislativo e que eles não derrubem esse marco do saneamento. Parece que sim, o governo sairá perdendo nessa. E todos agradecemos, principalmente aos mais pobres que não têm ainda água e esgoto aqui no Brasil, tá? Além disso, o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, ele descartou fatiar o texto para acelerar a tramitação. Mas, de qualquer maneira, ele falou que até outubro devemos ter essa aprovação no Senado da reforma tributária, que eu vou fazer um vídeo que eu vou disponibilizar entre hoje e amanhã, e que sim, demorei em soltar, pelo fato de gerar um monte de informação díspares, em que nós não conseguimos ainda formar uma opinião concreta, ainda mais que eu não sou tributarista. Mas enfim, vou soltar o meu ponto entre hoje e amanhã, com grande parte do que foi aprovado até o momento da reforma tributária, tá? E o Brasil, segundo um estudo, deixou de exportar 52 bilhões de reais aos vizinhos da América Latina. E quando eu falo isso, basicamente, ela perdeu espaço com máquinas, equipamentos, produtos químicos, plásticos, metal, ferro, aço, alumínio, basicamente por ter mais concorrência chinesa. E eu não digo isso como ruim. Para mim, quanto maior a concorrência, melhor a gente se coloca. Nós nos colocamos à prova. Imagine um competidor de esportes de alto nível, se você compete com pessoas que não são competitivas frente ao teu nível, basicamente a gente não tem como melhorar. Por isso que eu prego uma abertura de mercado que faz com que as empresas locais tenham que correr atrás de melhoria, de eficiência, que só assim os consumidores saem beneficiados. Mas nós temos um governo extremamente fechado, um país extremamente fechado, que prega
pouco acesso ou pouco comércio internacional, pregando mais subsídio, mais protecionismo às indústrias, como se isso fosse uma boa coisa. Enquanto nós brasileiros, e vemos isso na reforma tributária, continuarmos querendo apenas proteger o nosso setor e não buscarmos uma alta concorrência para sermos mais eficientes, provendo melhores produtos e serviços aos consumidores a um preço melhor, isso é eficiência, continuaremos sendo um país extremamente fechado. Um ótimo dia para todo mundo.